E agora é a vez de ouvirmos o nosso querido professor Antônio Gomes de Vasconcelos. Como Juliana falou, temos 2 Antônios aqui hoje, no mês de Santo Antônio. Olha que seminário abençoado. O professor Antônio Gomes de Vasconcelos vai falar para a gente da desconstitucionalização dos direitos sociais e constitucionalização dos privilégios do sistema da dívida. O professor Antônio Gomes de Vasconcelos é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e também em Filosofia pela PUC de Minas Gerais. Ele tem mestrado e doutorado em Direito pela UFMG, é professor lá também na Faculdade de Direito da UFMG, coordena o Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e Administração da Justiça na Universidade Federal de Minas Gerais, o PRUNARTE, da UFMG, coordenador paritário do Grupo Internacional, Interinstitucional e Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Direito, Economia e Finanças Públicas da Universidade de Minas Gerais, da Universidade Federal, e também da Rede Internacional de Cátedras, Instituições, Personalidades sobre o estudo da dívida pública. Então, com muita honra de termos aqui 2 integrantes da Rede Internacional de Cátedras, que é presidida pelo queridíssimo professor Ramiro Chimures, que está sempre acompanhando as nossas lives, deve com certeza estar hoje também, depois eu vou dar uma olhada no chat, com certeza ele deve estar aí também essa noite. Então, querido professor Antônio Gomes, pode abrir seu microfone e brindar-nos com a sua palestra. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero cumprimentar os meus colegas de mesa, o professor Antônio Gonçalves, a professora Juliana Teixeira, e todos os participantes, os homens e mulheres que nos ouvem. Eu quero começar com uma destacada homenagem à Auditoria Cidadã da Dívida e a esta mulher incansável, Maria Lúcia Fattorelli, que é a responsável por pôr em marcha as ideias e as ações desta instituição. Há 32 anos que a sociedade brasileira aguarda o cumprimento da norma constitucional de 5 de outubro de 1988, que determinou que no prazo de 1 ano, a contar daquela data da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional, através de comissão mista, realizasse um exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Há 20 anos, essa instituição luta incansavelmente pelo esclarecimento da origem do endividamento público brasileiro. Vem mostrando à sociedade brasileira, a partir de seus estudos, pesquisas, produção científica, divulgação do conhecimento, popularização desse conhecimento, que eu vou denominar esta atuação fundamental desta instituição social, Auditoria Cidadã da Dívida, como uma militância socioconstitucional. E eu queria agradecer ao professor Antônio, meu xará, e à minha colega Juliana, de poder me permitir agora surfar sobre as águas revoltas dos temas que já descortinaram aqui. O professor, no plano empírico, e a professora Juliana Teixeira nos brindou com esse retrospecto histórico, teórico, fundamental. Então,
eu, como aprendiz disso tudo, eu vou aqui apenas me permitir trazer algumas considerações sobre as premissas, as ideias e deliberações de caráter filosófico, político, constitucional e econômico que revestem esse conjunto sistêmico. A auditoria é feliz em chamar de o sistema da dívida, porque contemporaneamente se tornou efetivamente um sistema. Mas eu gostaria de, antes, dizer que a professora Juliana omitiu que ela é integrante do GIDEF, do Grupo Internacional Interdisciplinar e Interinstitucional de Estudos e Pesquisas do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito, Economia e Finanças Públicas, ao qual dá suporte a Maria Lúcia Fatorelli, que integra, e a própria Auditoria Cidadã da Dívida. E, por acaso, eu, com pouca competência para fazê-lo, auxilio, sou coadjuvante do professor Ramiro na coordenação desse grupo. Porque percebi há cerca de 6 a 8 anos atrás, num mesmo congresso internacional realizado pela Auditoria Cidadã da Dívida, que eu comecei a ser alfabetizado no tema dívida pública. E isso me custou muito do ponto de vista acadêmico. Percebi que o mundo jurídico não pode, eu digo o mundo jurídico, nós que acreditamos na Constituição da República, nos princípios e nos valores morais regulamentados ali, especialmente a dignidade humana como fundamento da República Brasileira e tantos outros objetivos, de alguns deles eu vou mencionar aqui. Percebi que nós que proclamamos isso, se não compreendermos a linguagem econômica que dá respaldo a tudo isso, nós vamos ficar gritando nos nossos estúdios de pesquisa, nos nossos gabinetes e sessões de julgamento por direitos sociais, mas vamos ser taxados de perdulários, gastadores, porque não tem dinheiro público para fazer frente a esses, entre aspas, gastos que deveriam ser chamados de investimento, como o tem como tal, por exemplo, a professora Giovana, quando diz, olha, não diga mais gastos com educação, diga investimentos na educação. Professor Giovana Ferreira Mello. Eu queria, então, neste surfar tranquilo daquilo que já foi posto, falar de que eu vislumbro nesse contexto todo uma luta entre duas forças globais históricas. Uma pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, pelo constitucionalismo que garante isto do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de políticas estatais. E outra força poderosíssima, a força dos mercados. E eu digo força dos mercados no plural, porque não existe um mercado abstrato, amorfo, invisível, como algo etéreo que deterministicamente dita os rumos da vida humana na Terra, e da política e da economia e de todos nós.
a força dos direitos humanos eu simbolizaria, ou melhor, materializaria no constitucionalismo contemporâneo do pós-guerra, alguns denominam de neoconstitucionalismo, e como tem neoliberalismo, eu vou usar as duas coisas, neoconstitucionalismo, neoliberalismo. Embora cada uma dessas expressões tenha um conteúdo que é apropriado e manipulado ideologicamente conforme o interesse daquele que vai manejar esses conceitos. O que eu quero dizer com constitucionalismo, e eu aqui acrescento o adjetivo humanista, é aquele que prioriza os direitos humanos e sociais fundamentais, referidos pela professora Juliana, inscritos na Constituição. Não são declarações históricas. Estes valores, esse constitucionalismo humanista, juridiciza, constitucionaliza, converte em norma estes princípios e valores. Portanto, nós saímos do campo da política, no campo das declarações universais, para ingressar no campo do direito especificamente. Nesse constitucionalismo, direito, política e a economia se articulam indissociavelmente numa charneira direcionada para a realização de um projeto constitucional de solidariedade, de sociedade, fundado na dignidade humana, nos princípios de justiça que elege e na dignidade humana, como disse. A outra força, a dos mercados, ela parte da ideia oposta ao solidarismo e à dignidade humana de que a sociedade é composta exclusivamente por indivíduos que competem infinitamente pela sobrevivência e, nesta luta por competitividade, e na economia se traduz em competitividade em busca da máxima lucratividade possível e buscando afastar todos os obstáculos políticos, jurídicos e sociológicos que impedem essa máxima acumulação, também mencionada pela nossa professora. Eleva a competitividade absoluta ao paroxismo, de modo que o sucesso ou o fracasso de cada indivíduo na sociedade é de sua única e exclusivamente responsabilidade e tributado à sua inaptidão para a sobrevivência numa sociedade competitiva. Aqui, os princípios de justiça social, de sociedade, de solidariedade e de liberdade estão descartados, absolutamente descartados. É por isso que no cardápio das ideologias filosófico, político, econômica, culturais, do conjunto de ideias que nós denominamos, numa só palavra, neoliberalismo, apregoa tudo isso que já foi dito. Ou seja, distanciamento do Estado, da organização, planejamento e direcionamento da economia. Privatização, como a professora nos deu uma aula que me dispensa de qualquer comentário sobre isso. Desconstrução do sistema de proteção social construído ao longo do Estado social, do Estado democrático de direito.
liberalização dos mercados, desregulamentação financeira, como também já foi mencionado. Substituição de políticas econômicas voltadas para o desenvolvimento por políticas monetárias orientadas para atender os interesses do sistema, do professora Maria Lúcia, financeiro, sistema bancário, sistema da dívida. Eu vou tomar a liberdade de cansá-los, os nossos professores e os meus colegas de mesa, para repetir o óbvio. Às vezes, o óbvio é necessário. A Constituição da República Federativa do Brasil está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E organiza a sociedade com base em princípios de justiça social, soberania, propriedade privada, função social dessa propriedade, livre concorrência. Esse modelo elimina a livre concorrência do sistema econômico. Onde há livre concorrência, depois de ouvir os dados trazidos pelos meus colegas antecessores. Mas ela diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Estes são os direitos fundamentais sociais e que custam dinheiro, que custam recursos públicos. Nós sabemos disso. A pergunta é: há ou não há recursos? Se há, onde eles estão? É a pergunta que há 20 anos a Auditoria Cidadã e a professora Maria Lúcia Fatorese tem feito a quem dirige esse sistema todo e ganha, e é privilegiado com ele. E não temos a resposta ainda. Neste sentido, ao mencionar um pouco do óbvio, a Constituição tem um capítulo que nós podemos chamar de Constituição Econômica. E o objetivo desta Constituição Econômica é garantir o desenvolvimento. Não se limita ao crescimento estatístico, ao PIB, não é isso. É o desenvolvimento da nação e das pessoas como um todo. E, muito coerentemente, com o direito ao desenvolvimento integral e autônomo dos estados nacionais e das pessoas. O papel, então, da política fiscal aqui, os caros cidadãos brasileiros e brasileiras que ouvem a Auditoria Cidadã da Dívida, o papel da política fiscal é executar as normas, estas normas constitucionais que definem as políticas de Estado destinadas ao cumprimento dos direitos sociais e das políticas de proteção definidas na Constituição, como já mencionei, saúde, educação, etc. São decisões de política fiscal que define quem pagará mais ou menos impostos, onde gastar esses recursos e para quem transferir esses recursos públicos em benefício de quem é destinatário desses direitos sociais fundamentais. Nesta perspectiva, qual é o papel da dívida pública? Nós não execramos a dívida pública em si. A dívida pública, no passado, instrumento de guerras e outras circunstâncias,
a partir do século XX, passou a ser um instrumento a serviço de uma política de despesas públicas e de redistribuição social em favor dos menos abastados. Esse é o papel, é o papel, dentro da matriz de um Estado social, democrático, direito, do endividamento público. E se o endividamento público no Brasil, eu aprendi com Maria Lúcia, é menos de 100% do PIB, no Japão é 2 vezes mais, e nem por isso há lá a miséria e o fosso social que nós experimentamos aqui. O endividamento, nesta perspectiva, serve também ao fomento do investimento em infraestrutura, às políticas de desenvolvimento, em campos estratégicos. Portanto, ela tem aqui uma função político-econômico, social, que aqui sim, nas palavras do professor Antônio, nas palavras da professora Juliana, foram descaracterizadas pelas políticas neoliberais e que estão sendo implementadas a pleno vapor no nosso estado, no nosso país. Por força de uma viragem neoliberal, transformação que transformou a economia social de mercado em uma economia financeirizada e econômica, política e fundada em premissas políticas, filosóficas e econômicas antagônicas aos princípios morais de justiça social e solidariedade, sustentáculo da Constituição da República e no abandono da dignidade da pessoa humana como valor fundante do Estado. Numa fórmula antes chamada DLP, desregulamentação, liberação do mercado, da indústria e privatização das empresas, como já pudemos ver. Eu vou me dispensar aqui de várias abordagens que os meus colegas fizeram. A função, na outra perspectiva, qual é a função neoliberal da dívida pública? Aprendemos com as auditorias cidadãs da dívida, com os trabalhos científicos já mencionados, que o sistema da dívida é a engrenagem que possibilita o domínio econômico do setor financeiro nos diversos países, tanto mediante a implantação dos planos de ajustes econômicos, quanto pela viabilização da entrega deste setor nas estruturas econômicas, políticas, legais e de dominação das nações em que o sistema atua. Para isso foi necessário uma estratégia de captura das instituições do Estado. Captura do direito, da política e da economia. Da política pelo financiamento das campanhas eleitorais pelas grandes corporações, que no Brasil essa legislação foi tardiamente revogada, porque a raposa já estava no galinheiro quando ela foi revogada. E hoje nós estamos aí assistindo à desconstrução do Estado brasileiro, por intermédio, professora Juliana, por intermédio de emendas constitucionais inconstitucionais, é a minha proposta para debater com a senhora, como jurista que é. Proposta de emendas constitucionais inconstitucionais. Porque ofendem categoricamente os fundamentos do Estado e os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, os objetivos da ordem econômica e social e da ordem financeira.
Portanto, trata-se de um conjunto de emendas inconstitucionais. E aqui, professora Maria Lúcia Fattorelli, eu enfatizo o papel político, e social desta entidade que a senhora coordena. E vou me valer aqui do que aprendi com o jurista Maurício Garcia Villegas, que enxerga esse problema à luz do constitucionalismo sul-americano e não do colonialismo cultural eurocêntrico ocidental, que nós gostamos muito dele, né? Nós gostamos de legitimar o nosso sistema pelas teorias buscadas desta cultura. O professor Maurício Villegas, colombiano da Universidade Nacional de Colômbia, ele diz o seguinte: para que uma Constituição seja efetiva, mas primeiro ele nos faz a seguinte pergunta: esta Constituição é um catálogo de ilusões ou é um documento sério que organiza e dirige uma sociedade em todas as suas dimensões estruturantes importantes: política, direito e economia, direito infraconstitucional? Mas ele diz uma coisa, professor Maria Lúcia, que eu gostaria de compartilhar com você. Para que se tenha efetividade uma Constituição, precisa ter quatro coisas. Existência de normas progressistas. Essa não está muito bem, né? É um sonho nosso. Existência de cortes constitucionais dispostas a aplicar esse direito. Esse aí está para ser pesquisado. Eu não consigo responder com clareza na nossa realidade. Cultura favorável à proteção desses direitos. E aqui, uma mobilização social política de apoio, mobilização legal de grupos e cidadãos, advogados, instituições e até mesmo financiamento. E isto a senhora conseguiu reunir, ainda que não seja com as forças suficientes para poder ainda promover o que a senhora chama a sua campanha. É hora de virar a mesa. Isto porque os movimentos sociais, a opinião pública influenciam as cortes. Nós temos julgados recentes em que ministros da nossa Suprema Corte também fundamentam suas decisões com base no clamor social. É ilusão tratarmos os julgadores como se fossem desalmados, desconectados do seu conjuntura econômica, social e política e das suas crenças, seus valores e de suas origens sociais. Virar a mesa, professora Maria Lúcia, eu quero entender que é fazer com que a nossa Constituição seja efetiva, políticas públicas direcionadas para a concretização do projeto constitucional que está na Constituição Federal. Por isso, eu tomei a liberdade de categorizar a atividade desta auditoria como uma militância constitucional. Nada que a senhora estuda, ensina e propaga e divulga é
fruto de ideologias ou partidarismos fora do sistema jurídico. É da ideologia constitucional. Está lá na Constituição Federal. Portanto, se trata, sim, de uma militância constitucional, se me permite fazer esta. Mas o Brasil, nosso sistema jurídico, capturado, caminha aceleradamente. Aí dou a voz à fala já pronunciada pela professora Juliana. Aceleradamente em direção aos interesses do mercado. E aqui, o professor Antônio lembrou a emenda 95, Constitucional 95, mas nós começamos isso em 90, essa trajetória em 91. Emendas constitucionais que eliminaram o limite dos juros, permitiram a exploração, o início, professora, da exploração dos recursos minerais, telecomunicações, empresas estrangeiras, já naquela época, e agora elevada ao paroxismo, entregue definitivamente a essas forças econômicas globais. Desestatização do petróleo, gás, que vem isso desde 95, desvinculação da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, e tantas outras que a professora Maria Lúcia sempre nos faz lembrar. E essas medidas recentes, essas emendas constitucionais recentes, e a PEC 32 que está no forno, elas caminham para a implementação tardia do pacote completo das políticas neoliberais que mencionei. Tardio, professor, colegas. Eu entendo que tardia, porque quem concebeu, aplicou e hoje avaliza, inclusive o próprio FMI, já diz, olha, dá uma maneirada aí. Isso foi longe demais. Vocês vão empobrecer a sociedade, vão criar um fosso social absurdo, e não tem como o capitalismo sobreviver desta forma. Você precisa de um mercado, por exemplo, na Constituição Federal, interno. O mercado interno na Constituição brasileira é um patrimônio nacional, está declarado lá. O que é isso, mercado interno? Que movimenta o mercado interno é a distribuição de renda, pagar salários, proventos de aposentadoria, garantir o descanso na aposentadoria, que a professora denunciou o que aconteceu. Então, a depauperação, a desconstrução do Instituto Econômico que promove essa movimentação da economia real, que é a única que pode resgatar o papel da economia no Estado Democrático de Direito. Esta sucção do capital, mencionado pela professora, para o capital fictício, que hoje é maior do que o que promove a produção, ela promove a estagnação econômica, a recessão, e não há política de austeridade que consiga promover um desenvolvimento com este modelo monetarista, muito bem também dissecado aqui. Professora Juliana, a reforma da Previdência desconstruiu, deixou no desamparo previdenciário a próxima geração de milhões de cidadãos idosos do nosso país daqui a pouco. Nós vamos perceber os resultados disso. A reforma trabalhista, no argumento insustentável do que os direitos dos trabalhadores são responsáveis pela crise econômica,
retirou da proteção legal inúmeros direitos dos trabalhadores, historicamente assegurados aos trabalhadores, impondo riscos de ser apenado o trabalhador, inclusive quando ele vai à justiça buscar reclamar direitos que lhe foram sonegados, os poucos, os que ainda restam na ordem jurídica a favor deles. A senhora disse, a precarização e tudo mais, não preciso dizer mais nada. Revogou, restringiu e dificultou o acesso e quebrou a espinha dorsal dos sindicatos. Agentes sociais, com todas as dificuldades, com todas as críticas que se possa fazer. Quebrou a espinha dorsal da parte atuante do sindicalismo brasileiro em mão dupla. Retirou abruptamente a contribuição sindical obrigatória e, simultaneamente, atribuiu a responsabilidade da prevalência da negociação coletiva sobre a legislação trabalhista e áreas relevantes da produção trabalhista. Este é um paradoxo, é uma ironia. Eu te retiro a capacidade de caminhar e depois passo a exigir de você que ande a velocidade de 100 km por hora. É isso que aconteceu no sindicalismo brasileiro. Agora, o teto de gastos, professora, foi o professor Antônio. Eu vou repisar um pouco do que você já trouxe, mas me perdoe aí. Essa estratégia do teto de gastos, por via oblíqua, ela encolheu fortemente toda a estrutura administrativa e operacional das instituições de proteção social. A trabalhista, a previdenciária, agora a administrativa com a PEC 32. Por quê? O serviço público vai sofrer uma deteriorização equivalente aos primórdios da organização do Estado, patrimonialismo, nepotismo, nomeação de apaniguados políticos e exoneração daqueles que pensam diferentemente, porque o grosso dos servidores públicos que hoje tem o regime jurídico único e a estabilidade vai ficar fora, vão ser contratados por período indeterminado e poderão ser descartados a qualquer momento, a depender das políticas, dos governos de situação e de plantão. Imaginemos nós aqui agora um servidor colocado nesta situação que venha a passar pelos mesmos desafios que está passando o servidor do Tribunal de Contas da União, que resolveu esclarecer alguma situação que presenciou. O que vai acontecer com os nossos servidores públicos? Então, será o sucateamento dos serviços públicos e, com isso, a desconstrução de todo esse sistema. Porque hoje, esta emenda do teto, ela, por via sutil e oblíqua, ela mata tudo com a cajadada só, porque ela estabelece o teto para todo mundo. Então, vocês se encolham aí, e o resultado social disso é outro problema, não estamos preocupados com isso. Aí eu falo do meu campo de atuação. O Poder Judiciário, há alguns anos, não pode repor as suas perdas de servidores em hipótese nenhuma. Não pode ampliar os seus serviços jurisdicionais em hipótese nenhuma, pelo contrário, estão encolhendo. Enquanto isso, professora Juliana, nós todos gostamos muito dos meios chamados alternativos, ou consensuais, ou qualquer denominação que queira. Estão multiplicando isso para todos os lados. Bacana, extraordinário, conciliação, mediação, arbitragem. Agora, a pergunta que está se feita é com que objetivo estão sendo implantados e como estão sendo funcionados. É para fazer com que
um trabalhador ou qualquer cidadão em situação vulnerável concorde em aceitar, por via acordo, lesão de grande parte daquilo que já está no seu patrimônio jurídico assegurado, porque o que eu estou vendo é a institucionalização disso. Professor Maria Lúcia, eu perdi aqui o meu celular, até caiu aqui, pelo amor de Deus, eu já passei do tempo, faz uma assim, ou 2 minutos, 3, é para acabar? Está na hora? Tá, então eu vou só... Se puder concluir, depois a gente vai ter mais uma... Muito bem, eu vou pular tudo aqui, eu vou pular tudo. O certo é que eu queria só fechar, professor, dizendo assim, nós juristas, cientistas do direito e da economia e da ciência política, estamos desafiados a fazer uma opção, aquela opção pelas duas forças que disputam a hegemonia na condução do Estado e da política e da economia, e que nós, dos direitos humanos, estamos perdendo a batalha nesse momento. E é preciso virar a mesa. E há escolhas epistemológicas, escolhas teóricas, que estão num cardápio à nossa disposição. A pergunta é o seguinte: quando você tem um bloco de teorias e possibilidades de fundamentar suas decisões, um bloco de teorias econômicas e inúmeras possibilidades de organizar a economia, o que dita para nós cientistas a escolha, a preferência por uma ou outra? Porque qualquer sistema político e econômico sempre encontra os seus teóricos que lhe dão sustentação. Nenhuma destas situações dispensa o fundamento teórico e alguém que lhe dá sustentação intelectual e científica, entre aspas. Portanto, eu agradeço, muito obrigado a todos, e se eu extrapolei, fique também, que eu fique perdoado. Muito obrigado.